nossa mensagem é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tive a ouvir alguns pastores, como eu já disse, vocês não devem conhecer, um que é o Hernani Dias, outro é o Nicodemos, outro é o Paulo Júnior, e fui ouvi-los sobre esta matéria, oh meu Deus, e cada um é pior que o outro, né? Os que defendem a eleição acabam por negar a eleição, os que defendem a responsabilidade, que são calvinistas, acabam por negar a própria responsabilidade e não sabem, andam ali perdidos na Escritura e não sabem. Ainda ontem estava a ouvir um que diz que o homem tem espírito, alma e corpo, mas os animais só têm corpo, não têm a alma. Ó irmãos, tudo aquilo que tem vida tem que ter espírito. Sabiam disso? Senão não existe. A vida é espírito. Vocês forem uma planta ou um animal à procura da vida, nem encontram. Nem encontram. Se for a procurar a vida em mim, não encontram. Em vocês não encontram. Porquê? Porque a vida é espírito. Carne é que é físico. Né? O coração bombeia o sangue, e o rins funciona por causa do sangue, e os pulmões funcionam por causa disto, por causa daquilo. Até que a vida que sai do coração, de onde é que ela está? Quem é que faz mexer o coração? Assim é todos os animais. Os animais têm um espírito e uma alma e um corpo como a gente, é exatamente igual. Não há diferença nenhuma. E eles depois vão dizer, mas o homem foi feito à imagem de Deus. Foi? Você acha que Deus é assim como Adão era? Broco, pecador, ignorante? Eles não leem o verso todo. A Bíblia diz lá que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e disse, e domine sobre os animais, e domine sobre a criação. A imagem no domínio. O homem consegue dominar qualquer animal e a natureza. Né? Consegue, porque é uma imagem neste sentido, no domínio, não no espírito. Se ele fosse uma imagem de Deus no espírito, não morria. Acha que Deus morre? A gente só somos feitos à imagem de Deus como deve ser em Cristo Jesus. Aí sim, aí já somos seres incorruptíveis. Agora, enquanto homem não, o homem é o próprio inimigo de Deus. Foi feito inimigo de Deus, mas deixemos isso. Vamos ver então, basear a nossa mensagem, começando por ler Isaías 43, verso 13. Vejam só o que é que está escrito. É Deus a falar. Deus a falar ao intermédio de Isaías diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então Deus está mostrando a sua grandeza e diz, ainda que houvesse dia, ainda que houvesse luz, ainda que houvesse alguma coisa, eu já existia. Então Deus já existia antes de tudo. Antes que houvesse uma ideia, uma coisa qualquer, Ele já existia. Ele é o autor de todas as coisas. E Ele diz logo, e ninguém se escapa das minhas mãos. Ele domina, Ele reina. E ainda diz mais, agindo eu, quem impedirá? Na igreja evangélica, a gente conseguia impedir Deus de tudo e mais alguma coisa. Lembram-se? Deus só fazia alguma coisa se a gente desse 10% do salário. Deus só fazia alguma coisa se a gente fizesse aquela campanha e aquele jejum especial. Deus só fazia alguma coisa se eu decidisse, se eu escolhesse, se eu determinasse, se eu agisse. Eu é que tinha que agir. Mas a Bíblia diz o quê? Agindo eu, diz Deus, quem é que impede? Quem é que vai impedir de eu fazer a minha vontade? Ninguém. O livro de Jó tem coisas muito interessantes e uma delas, eu acho mesmo engraçado, por exemplo, no capítulo 34, diz assim, Deus, lá dos céus, olha para os homens e vê os ímpios a massacrarem as pessoas e o justo clama por Deus. E depois diz, mas se Deus não ouvir a oração do justo, quem é que o condenará?
Se Deus não quiser ajudar o justo, quem é que o vai condenar? Ou seja, isto é que é Deus ser uma pessoa soberana. Ele faz o que quer, com quem quer e quando Ele quer. Estão a entender, irmãos? Um soberano não tem ninguém acima dele. Um soberano faz a vontade dele e não aceita conselhos de ninguém. Isto é que é um ser soberano. Agora, um Deus que está à minha espera, que precisa de mim, eu é que tenho que decidir. Precisa do meu dinheiro, precisa das minhas orações, precisa do meu... Até isso é um Deus? Isso é um servo da minha casa. Vai lá pôr a mesa, vai lá lavar os pratos, vai lá limpar a casa. É esse o Deus que apresentam aí fora, né? Dizem que Deus não pode fazer nada sem a nossa decisão, sem a nossa intervenção. Será assim? Não. De maneira nenhuma. Diga aí para o seu irmão, Deus é soberano. E muita gente, quando nós falamos deste Deus soberano, rejeita. Já não gosta de ouvir. Como se Deus estivesse sujeito à vontade dos homens. Irmãos, Deus, quando criou todas as coisas, criou o bem e o mal. Criou a justiça e o pecado, a salvação e a condenação. Então só é bom e mau quem Deus quer. Só é salvo e só é condenado quem Deus quer. Nada está nas mãos do homem. Está tudo nas mãos de Deus. Para entender, irmãos, e Deus criou os homens bons ou maus? Maus. É isto que muita gente não cabe na cabecinha deles. Pensam que o homem é que estragou os planos de Deus. Deus fez lá um jardim muito bonito, estava tudo sossegado, né? Confiou no homem, olha só o que o homem fez. E estragou os planos todos de Deus. Vocês acham que sim? O homem já era mau desde que foi criado, desde o primeiro dia. Do primeiro dia, ainda ele não tinha pecado contra Deus, já ele tinha dentro dele o pecado. Não é? A Bíblia mostra que ele já tinha pecado dentro dele. Só que o pecado, para vir à luz, precisa de um mandamento, precisa de uma lei. E quando Deus disse, não comas se não morres, o que é que aconteceu? Viu-se o que é que o homem é. O que é que o homem é? É um transgressor, é um inimigo de Deus, é um violador das leis de Deus. Né? E muitos anos mais tarde, muitos séculos mais tarde, Paulo vem dizer em Romanos 8:7 o quê? Que a carne não se sujeita a Deus, nem pode, porque a carne é inimizade contra Deus. Não é o pecado, é a natureza humana. Então, o ser humano é, por natureza, inimigo de Deus. Estão a entender, irmãos? Então, ele só podia fazer o mal. Assim como todos os homens só fazem o mal. Todos. Não há um bom sequer diante de Deus. Todos são inimigos de Deus no entendimento. Então, aquilo que vocês hoje precisam de perceber é uma coisa. Deus é soberano. Ele faz o que quer. Agora a gente pergunta, se Deus é soberano, então não há responsabilidade nenhuma da minha parte? Isso é que a gente precisa de saber aqui hoje. E eu vou dizer o quê? Existe uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Diga a você, nós temos uma responsabilidade. Vou-vos dar um exemplo. Vocês existem neste mundo pela vossa responsabilidade ou foi pela responsabilidade dos vossos pais? Vocês não estavam lá, não é? Então, ele é que é o autor da vossa vida. Eles. Vocês existem aqui por obra deles. Não por vossa decisão. Não por vossa obra. Não por vossa escolha. Vocês não são filhos dos vossos pais porque vocês quiseram. Isso é obra dos vossos pais. Agora, qual é a minha responsabilidade? Não tem nada a ver com isso. A minha responsabilidade é, se ele é o meu pai e minha mãe, até eu devo de honrar o meu pai e minha mãe. As duas coisas não se dão, são separadas. Uma é do pai e da mãe, outra é do filho.
Então, a minha responsabilidade é, se ele é meu pai, se ele é minha mãe, se eu existo por causa dele, se eu sou carne da sua carne, sangue do seu sangue, vida de sua vida, se eu não existia, se não fosse eles, então o meu dever agora, minha obrigação é honrar meu pai e minha mãe. Então as duas coisas estão separadas. Não há conciliação entre a soberania de Deus e a responsabilidade no homem. Aquilo que Deus fez, eu não participo em nada daquilo. Então assim sou eu. Eu ser filho de Deus não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada. Não foi decisão minha, não foi obra minha, não foi escolha minha. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus por única obra, vontade e soberana de Deus. Ele é que quis e fez-me filho de Deus. Eu nem existia como filho de Deus, era apenas um ser humano mortal, morto debaixo do pecado. Ele fez de mim uma nova criatura. Ele me gerou. Assim sou eu, com os meus pais e com a minha mãe, com o meu pai e a minha mãe. Eu só existo porque o meu pai e a minha mãe me gerou. Eu não estava lá para dar palpite. Eu não existia. Assim somos nós. Quando Ele nos chamou, a gente nem existia como filhos de Deus. Éramos uma velha criatura. Mas pelo Evangelho fomos gerados novamente por vontade de quê? Por vontade de Deus. Mas agora, eu que sou filho de Deus, tenho uma responsabilidade. Não da vida que eu tenho. Não de eu ser como sou. Se eu sou como sou, não é porque eu decidi. Eu sou como sou porque fui feito assim. Mas a minha responsabilidade agora, como filho, e neste caso como filho de Deus, é honrar o meu pai. Estão a entender? Isto é a minha responsabilidade. Não tem nada com salvação. Até se eu não honrar, o que é que acontece? Eu vou deixar de ser filho de Deus? Vamos ver, vocês têm filhos. Se o vosso filho não vos honrar, for desobediente, for rebelde, deixa de ser vosso filho? Estão a ver como as coisas não se conciliam? Não andam juntas. Uma coisa é o ser, outra coisa é o fazer. O ser é aquilo que Deus fez em mim, fez aquilo que eu sou. Mas o fazer, a minha obrigação, o meu dever, é honrar meu pai e honrar a minha mãe. Com as coisas de Deus é exatamente a mesma coisa. São coisas diferentes, mas cada um tem o seu próprio lugar. Se eu desonrar a Deus, lá por causa disso, a obra de Deus que Deus fez em mim vai ser destruída? Não, vou ser sempre filho de Deus. Assim como nós vamos ser sempre filhos do nosso pai e da nossa mãe. A gente pode dizer, tu não és meu pai, tu não és minha mãe, quando está chateado, mas eles vão ser, porque foi eles que nos trouxeram à vida, foi eles que nos criaram, foi eles que nos deram vida, por mais maus que eles sejam. Estão a entender, irmãos? Então vejam, uma coisa é o que nós somos, é a obra de Deus. Outra coisa é os nossos deveres para com Deus. Elas não se misturam. Eu sou salvo pela fé, mas a minha obrigação agora é viver pela fé. Estão a entender? Eu quero pôr isto de uma forma bem clara. O pecado não pode anular a filiação. O pecado não pode anular a minha ligação com o meu pai e com a minha mãe. Não pode. Os filhos podem ser muito maus, mas isso não anula que aquele homem e aquela mulher são pais daquela pessoa. Pai não é quem cuida. Mãe não é quem cuida. Isso é o que as pessoas dizem. Pai e mãe é quem gera. Senão a pessoa não existia. Cuidar, qualquer um cuida. Agora, gerar tem que ser somente o pai e a mãe. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então, reparem uma coisa. É como a fé. Há uma fé que justifica e há as obras da fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fé que justifica é a fé que me salva. A obra da fé é o meu dever que não me salva. Qual é a fé que justifica? É eu crer naquilo que Jesus fez. Essa fé é que me salva. Crer na obra que Jesus fez. Qual é a obra da fé? Eu creio, então agora eu vivo pela fé. E vou falhar montes de vezes. Mas não há problema, porquê? Porque a salvação não se baseia no eu viver pela fé. A salvação baseia-se na minha fé, naquilo que Ele fez.
não naquilo que eu vou fazer. Estão a entender a diferença? E no viver pela fé eu vou falhar muitas vezes. Mas a fé em Jesus nunca falha. É isso que garante a salvação. A gente viver pela fé, muitas vezes não confiamos quando devemos confiar, fazemos montes de asneiras, mas não há problema, porque a salvação não se baseia na obra da fé que eu faço, mas baseia-se na fé, na obra em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. Estão a ver a diferença? Elas não se conciliam, mas cada uma tem o seu próprio lugar. Eu fui justificado pela fé naquilo que Jesus fez e agora vivo pela fé em Jesus, não confiando em mim, e vou vivendo a vida. Assim é o ser, eu sou filho de Deus, agora devo de viver como filho de Deus. O meu pai me gerou e agora quero mostrar que honro o meu pai, que acredito no meu pai, que eu amo o meu pai. Estão a ver? Então as duas coisas, cada uma tem o seu próprio lugar. A primeira nunca falha, se você tem fé em Jesus, está feito, porque a Bíblia diz que Deus dê a fé de uma vez por todas, para sempre. O dom da fé está sempre aqui. Sempre, sempre, sempre. Ainda que a cabeça venha com dúvidas, com medos, a gente não consegue acreditar noutro Deus, noutro Jesus, noutro Evangelho. A gente não pode aceitar mentiras. Percebe? Agora, no praticar, aí falha muitas vezes. Porquê? É importante falhar para quê? Para que a gente aprenda a corrigir-se, para que a gente aprenda cada vez a crescer mais e a confiar nunca mais em nós, mas somente em Jesus. E estamos crescendo. Por isso, a salvação vem pela pregação, né? A pregação dá um fruto, a fé dá o crer, e o crer cresce pelo ensino, e consequentemente a nossa maturidade vem pela prática daquilo que a gente tem aprendido em viver pela fé. Estão a entender, irmãos? É assim que acontece. Mas vejam, o ser é uma coisa, o fazer é outra coisa. E porquê é que o fazer falha? Porque é obra minha. Porquê é que o ser nunca falha? Porque é obra de Deus. Mas o fazer, lá está o que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas ele diz, mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu não quero. Mas é o pecado que está na nossa natureza humana, que não se sujeita a Deus, nem pode. Vocês estão a entender qual é a minha responsabilidade? Uma vez que eu creio em Deus, eu vivo pela fé. Uma vez que Deus é o meu Pai, até eu devo honrá-lo como filho e dizer, tu és meu Pai, e fazer aquilo que Ele me pede para fazer. Estão a entender? E ainda que eu falhe nos meus deveres, que é imposto sobre uma pena, não é pena de morte. Porquê é que não é pena de morte? Porque a minha fé está em Jesus e isso me garante imunidade. Sabe o que é imunidade? Olha, como os políticos. Eles fizeram as neiras, mas como estão no cargo político, estão imunes à lei. É a imunidade parlamentar, né? Fizeram as neiras como aqui, lá aquele do Brasil, agora esquece-me o nome dele, Bolsonaro e outros, fizeram uma carrada de asneiras, mas enquanto estiverem ao serviço do governo, não podem ser acusados, não podem ser presos, são imunes. Com o nosso Pai é a mesma coisa. Nós estamos imunes, porquê? Porque a nossa fé está em Jesus, Ele é que é o meu advogado e que Deus vai pedir conta dos meus atos, não é a mim, é ao meu advogado. Ele é que pagou a minha dívida, Ele é que morreu por mim. Estão a entender, irmãos? Mas apesar do meu viver pela fé, ter muitos pecados e não ter condenação, tem um prejuízo. Qual é o prejuízo? É que Ele nos trata como filhos, nos castigando na carne a nossa desobediência. Estão a entender? É como o nosso filho. A gente agora não vai matar um filho lá porque ele se porta mal, mas vai corrigi-lo. Estão a entender? Irmãos, nós agora somos filhos de Deus, não somos estranhos. Não há pai nenhum que queira o mal do seu filho, por mais mau que ele seja. O que é que um pai não faz por um filho, mesmo que ele seja mau? O que, irmãos? Pensem bem. E para esta gente, hoje tem salvação, amanhã não tem salvação, e depois torna a ter salvação, e depois já não tem salvação. O próprio pai anda confuso. Bom, salva ou não salva?
Então, aquilo que Deus faz é eterno. E salvo uma vez, salvo para sempre. Então vejam o que é que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Vejam só, diz assim: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, escutem uma coisa. Orações, obras de caridade, obediência, bons comportamentos, isso nada acrescenta à soberania de Deus e à salvação que Ele nos deu. Nada. Em nada. Se eu faço o bem, não acrescento nada. Se eu faço o mal, não lhe retiro nada. Porquê? Porque isto é uma oferta gratuita. Não me é exigido nada pela salvação. Nada. Ao ponto do próprio Deus, até a fé, é Ele quem dá. É tudo gratuito. Então Deus não pede nada de nós. Mas depois, no dever, pede tudo de nós. No dever, não da salvação. Na salvação está feito, não há nada que possa anular este mandamento, não há nada que possa, e não existe condenação para os eleitos de Deus. Isso já não existe. Mas no comportamento do viver pela fé, Deus pede tudo e diz, sabe o que é que Ele diz? Aquele que não se negar a si mesmo e a tudo quanto tem e não me seguir, nem é digno de ser meu discípulo. Então, o que é que Deus diz? No viver é a gente que morre para nós e vive para aquele que nos deu uma nova vida. Estão a entender? Vamos fazer o nosso melhor. E a gente não falha montes de vezes. Mas esta é a ideia, morri para mim e vivo para aquele. Eu vou confiar nele, aconteça o que acontecer. E ao longo da vida a gente vai falhar muitas vezes, vai ter medo, vai fazer coisas que não deve, mas quando cai, levanta-se outra vez. O próprio Espírito Santo nos levanta. Porque a gente não consegue suportar a mentira, o erro e a mentira e a maldição. Estão a entender, irmãos? Porque temos uma natureza diferente. Estão a entender? Então, mas agora ele fala no nosso trabalho. Nós temos um trabalho aqui, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Certo? Ele está dizendo, o Paulo está dizendo, mas quem é Apolo e quem é Paulo? Porque ele estava a dizer, eu sou do apóstolo Paulo, eu sou do meninos, não pode estar a fazer barulho. Não pode fazer barulho agora. Quem é o Paulo e quem é o Paulo? Paulo e Apolo são ministros pelo qual vós crestes. Então, o trabalho dos ministros qual é? É pregar o Evangelho para que recebam o perdão dos pecados, para que recebam o dom da fé e sejam feitos filhos de Deus. Esta é a obra de um pastor, cuidar do rebanho de Deus. E qual é a obra do rebanho? Se Deus, vejam bem, se a obra do pastor é cuidar do rebanho, qual é a obra do rebanho? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a honrar. Honrar o pai e a mãe, que é o nosso dever humano, o nosso espiritual, como é que honramos o nosso pai e a nossa mãe? A nossa mãe é a igreja, e o nosso pai é Cristo, sim, mas por meio dos ministros. Então é honrar o pastor e a igreja. Como? Obedecendo, acreditando, se ele vê que ele é homem de Deus, seguir as palavras dele, seguir as ordens dele, os ensinos dele. Estão a entender? Então vejam, uma coisa é o que nós somos. Lá em cima ele faz o que quer, com quem quer, quando quer. Outra coisa é o meu dever e a minha obrigação, que é honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus? Jesus disse que não honra o enviado, também não honra aquele que o enviou. É a mesma coisa. E no fim vamos receber um galardão. Não é o galardão da fé. Esse já nós o temos. É um galardão por viver pela fé. Em que o pastor fez o seu trabalho como deve de ser e a ovelha obedeceu ao seu pastor
pela fé em Jesus Cristo. E ambos vão receber a recompensa. Não é? Irmãos, o corpo de Jesus, que é a igreja, está sendo edificado agora. Aquilo que vocês são aqui neste mundo é o que vocês vão ser na eternidade. Um pastor vai ser sempre um pastor. Uma testemunha vai ser sempre uma testemunha. Sempre, sempre, sempre. O corpo está sendo construído. E o cabeça vai ser sempre o cabeça. Quem é o cabeça? Quem é? É Jesus. Então nós somos um reino de sacerdotes e de reis. Os sacerdotes é aqueles que exercem o sacerdócio, que é os ministros, reis, que são todos vocês. Vamos participar para sempre no reino de Deus. Amém, irmãos? Mas vejam, aqui no viver pela fé, não é o ter fé em Deus, é diferente. Aquilo que me justifica é a minha fé em Jesus. Mas a minha obrigação é viver agora pela fé, que é obedecer à fé. Vou-vos dar o exemplo, como está lá escrito em Romanos 4. O Paulo diz assim, acerca de Abraão, pois que Abraão foi justificado pelas obras. Ele diz, se ele foi justificado pelas obras, mas não diante de Deus. A nossa obra, aquilo que a gente faz aqui, não entra lá na graça de Deus. Estão a entender? Antes diz o quê? Mas como está escrito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Uma coisa é crer em Cristo, outra coisa é viver segundo a fé de Cristo. O que é que me justifica? É a minha fé naquilo que Cristo fez. Não é a minha fé naquilo que eu faço. Deus disse e eu obedeci. Não. Abraão obedeceu a muitos mandamentos. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrar. Ele fez a obra da fé. Ele obedeceu à fé. Mas isto justificou? Abraão, vais fazer assim. Abraão, dá-me o teu filho. Isso não justificou nada. Era o dever dele obedecer a Deus. É o nosso dever obedecer sempre a Deus. Sempre. Mas isso não justifica, porque isso falha muitas vezes. Então o que é que me justifica? O Abraão foi justificado como? A fé de Abraão estava baseada naquilo que Deus disse que ia fazer. Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Então a fé que justifica é fé naquilo que Deus promete e faz. O viver pela fé é aquilo que eu faço, é obediência ao meu Deus. Vocês estão a ver a diferença? Então aquilo que a gente faz aqui em obediência a Deus pode ser justificado diante dos homens. Realmente aquela pessoa é obediente a Deus, realmente aquela pessoa ama a Deus, realmente aquela pessoa acredita muito em Deus, mas isso diante de Deus não tem valor nenhum. O que tem valor é se o seu coração está firme naquilo que Jesus fez. Senão não adianta. Percebem? A fé que salva é baseada no que Cristo fez, não é naquilo que eu faço. Estão a ver as duas coisas? Elas não estão juntas, mas cada uma tem o seu próprio lugar. Uma coisa é a obra da fé, que sou eu que faço. Outra coisa é a fé que salva, foi aquilo que Cristo fez por mim. Está confuso ou está claro? Eu estou tentando fazer Irmão, estava vendo um pastor que dizia assim, defendendo Tiago, né? Por alguma razão eles falam sobre isso. E ele dizia, Tiago diz que a obra é uma consequência da fé, é o testemunho da fé. Mas Paulo diz o contrário. Sabe o que é que o Paulo diz? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu quero, isso já faço. Ele está dizendo que aquilo que faz é o contrário do que quer. Então, aquilo que eu faço é testemunha do pecado, não é da fé. Porque é que aquilo que eu faço é testemunho do pecado? Porque eu faço aquilo que eu não quero. Eu não queria fazer, eu não queria ser assim. Logo, as obras são sempre testemunho do pecado, da minha incapacidade, da minha fraqueza. Porque eu acabo sempre de fazer aquilo que não quero. Agora, qual é o fruto da fé? É o crer, irmãos. A fé é o dom. E a fé produz em mim o crer.
Agora creio, agora entendo, agora compreendo. A fé é um dom espiritual que produz um fruto espiritual. Os frutos são do Espírito, não são da carne. São do Espírito. Obras são frutos da carne. Percebem? A minha garantia é aquilo que eu creio, é aquilo que eu entendo. Não é aquilo que eu faço. Faço uma, falho uma carrada delas. Estão a entender? A fé que justifica e a obra da fé são coisas diferentes. A fé que justifica baseia-se no que Cristo fez. Viver pela fé, só aquilo que eu faço é obediência ao meu Deus. Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Então, vou obedecer ao meu Deus, vou honrar meu pai e minha mãe. Né? Deus diz, confia em mim. Qual é a obra da fé? Eu vou fazer tudo por tudo para confiar em Deus. Mas isso não é garantia. Na fraqueza posso duvidar, na fraqueza posso vacilar, ainda que seja por medo, por ameaça, sei lá porquê, como aconteceu com Pedro. Não é? Pedro não acreditava de coração em Jesus. E quando chegou lá, aqueles que vieram da parte de Tiago, ele vacilou, não fez a obra da fé. Qual era a obra da fé? Não tratar os gentios, não obrigar os gentios a viver como judeus. Qual é a obra do pecado? É que ele obrigou os gentios a viver como os judeus. Então, as obras, na sua maioria, para não dizer sempre, são o testemunho do pecado, não da fé. O testemunho da fé está no coração, não está naquilo que eu faço. Se eu creio realmente em Cristo Jesus. E é isso que vocês têm que examinar em vós, se realmente... E ainda que a gente faça tudo, Deus nos conceda isso, vamos supor, sabe o que é que Deus chama? Servos inúteis, porque fizeste apenas aquilo que eu vos disse. Mas nem isso a gente consegue, quanto mais. Então, a obra da fé não tem qualquer valor para a salvação, porque a salvação é obra exclusiva e soberana de nosso Deus. Ele é que quis, a soberania de Deus está ali. Ele faz o que quer, com quem quer, salva e condena quem quer. Ponto. Agora, uma vez que eu digo que tenho fé, uma vez que eu fui salvo, qual é o meu dever? A minha obrigação é viver como um filho de Deus, é viver pela fé, é honrar o meu Pai, é honrar a palavra de Deus. Estão a entender? Embora muitas vezes a gente falha, mas eu não desisto. Porque o fruto é aqui, não é aqui. O fruto é, eu não aceito a mentira, eu não aceito o pecado. Caí, levanto-me outra vez. Porque a minha natureza agora é a natureza de Jesus Cristo. Estão a entender a diferença entre a soberania e a responsabilidade do homem? Eles dizem logo que a gente diz que não há responsabilidade, que a gente pode fazer tudo o que quiser e lhe apetecer. Realmente a gente pode. Tudo é lícito. Mas como é que um filho de Deus, que já morreu para o pecado, ainda ama o pecado? Como é que um filho de Deus, né, que abraçou a verdade, agora de coração anda alimentando a mentira? Pode? Não pode. Ele só falha por fraqueza. Não é porque quer, não é fruto da fé. É fruto do corpo do pecado. Como é que se chama o corpo? Corpo do pecado. Este corpo é o corpo do pecado, não é o corpo da justiça. Percebem? E o que é que faz o corpo do pecado? O que é que o corpo do pecado faz? Inclina-se para onde, irmãos? Mas o que é que o ímpio faz? Sabe o que é que o ímpio faz e o que é que estes pastores fazem? Misturam a soberania com a responsabilidade do homem. Quando isso acontece, entra a confusão. Não é? Tanto depressa estão defendendo que Deus é soberano, como logo a seguir dizem, mas se o homem não fizer isto, a graça não serve de nada, né? A fé não serve de nada sem as obras do homem. E não compreendem que aquilo que a gente faz não pode corromper aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez é eterno. E Ele nos deixou já de propósito, num corpo do pecado, para a gente tropeçar todos os dias. Para quê? Para que a gente veja que por nós mesmos a gente não pode fazer nada. Que a gente precisa de auxílio de Deus todos os dias, todas as horas. E para que a gente não confie mais em nós. Se a gente fosse pessoas que conseguissem andar direitinhos, a gente começava a andar assim com o queixo um bocado levantado.
Eu consigo, né? Eu estou aqui direitinho. Não, irmão, não consegue. Se a gente consegue alguma coisa de hoje, é porque Deus está na nossa vida, nos dando a mão. Por isso não devemos desprezar aqueles que têm fraquezas que a gente não tem. O Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você acredita nisso? Ou é daqueles, não, eu é que decido, não, é... irmãos, nossa fé tem que estar em Jesus, sabendo que a nossa responsabilidade é, Ele me chamou, Ele me salvou para quê? Para quê? Para o honrar, para que eu lhe obedeça, para que eu obedeça à fé, para que eu obedeça ao Evangelho, faça o meu melhor, sabendo que vou fazer muita coisa errada, é verdade, mas Ele está comigo para me ajudar, para me fortalecer. O Espírito Santo veio por causa disso, não é? E assim tem sido. Então vejam, tenho responsabilidade? Tenho nos meus deveres. Tenho responsabilidade na salvação? Não, é obra de Deus. É obra de Deus. E até nos meus deveres, embora eu tenha responsabilidade, é Ele que dá quando Ele quer, não é quando eu quero. Sabe quando é que eu me torno culpado nos meus deveres? É quando eu faço uma asneira, faço 2, faço 10, faço 20 e fico assim. Estou a brincar com Deus, não é? Lá mais à frente Deus corrige. Deus não nos castiga quando a gente peca. Então não fazia mais nada. Ele castiga quando a gente se recusa a examinar e a corrigir o nosso modo de vida. A gente vê uma vez, 10, 20, e Deus tolera. Então, a minha responsabilidade está nos meus deveres, em que eu devo fazer o meu melhor. Se cair, levanto-me. Se cai 10 vezes, levanto-me 10 vezes. O importante é eu não aceitar a vontade da carne nem do pecado. Estão a entender, irmãos? Vocês estão a entender? A diferença? Os deveres é obra minha. Ser salvo é obra de Deus. Eu nem entro lá nessa questão. Ele me salvou porque Ele quis. Agora eu tenho o dever, eu que sou salvo, eu que tenho a fé, eu que sou uma nova criatura, de viver uma nova vida. Diferente. Obedecendo à fé. Estão a entender? Ele está dizendo, vocês estão a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas quem é Paulo e quem é Apolo? São apenas ministros que foram enviados pelos quais vós crestes. Nós fazemos este trabalho. Vocês, é o vosso trabalho. Qual é o trabalho do rebanho? É seguir as diretrizes do pastor. E acaba dizendo, vejam, porque nós somos cooperadores de Deus. O ministro é cooperador de Deus. Está aqui representando Jesus Cristo aqui na terra. E vós sois lavoura e edifício de Deus. Vocês são obras do pastor. São a igreja de Cristo. E cada um faz o seu trabalho. Eu dou testemunho de Cristo pela pregação a vocês, e vocês dão testemunho de Cristo a toda a gente. O vosso trabalho é este. Obedecer aos mandamentos do pastor e dar testemunho. Acima de tudo, nós somos todos testemunhas de Jesus. Não é só aqui dentro, é em todo lado. Estão a entender? E esse é o vosso trabalho. O vosso trabalho é esse. E vai ter galardão, porque o fizeram com sinceridade, com verdade, e não para enganar seja quem for. Estão a entender, irmãos? Pergunto mais uma vez se o irmão está a entender. Quem mistura as duas coisas, isso é a fé fingida que faz isso. Quem mistura a fé com as obras, quem mistura a lei com a graça, quem mistura o velho pacto com o novo pacto, isso são os fingidos para negar a soberania de Deus e exaltar a carne, dizendo, fé sem o que eu faço, fé no que Jesus fez sem o que eu faço, não tem valor nenhum. Eles nem sabem, nem imaginam o que é que estão fazendo. Amém, irmãos? Vamos ainda ir mais longe. Vejam o que é que Paulo diz aí neste mesmo capítulo, a partir do verso 11, capítulo 3, verso 11. Vejam. O que é que diz? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa vida é Jesus. Não é? Nossa fé está em Jesus. Nossa fé não está em nós, como os outros dizem, fé sem as obras estão mortas. Eles têm fé neles.
Porque eles acham que a fé depende das obras deles. Diz mais, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vamos lá ver aqui. Agora ele está dizendo, esta obra, estamos a falar de obra, daquilo que a gente faz. A gente não está a falar de salvação. Ao lado da obra que a gente faz. Um pastor faz a obra dele e a igreja faz a obra dela. Cada um tem a sua obra. Mas aqui ele está falando mais em relação aos pastores. Mas também pode ser posto para os crentes. Nós temos um fundamento, na verdade, a nossa vida é um fundamento que é a salvação, é Jesus Cristo. E sobre esta fé que nós dizemos ter, nós podemos construir uma vida de ouro, prata, ou palha, ou madeira. Como é que é isso? Um pastor pode edificar uma igreja, um edifício, com pedras preciosas e com ouro, e o que é que o fogo faz a isso? Ainda as purifica mais, ainda ficam mais brilhantes. Ou pode fazer uma igreja sobre o fundamento de Jesus, não é? Que a igreja é só palha, feno e madeira. Quando vier o fogo, o que é que acontece? Arde. Arde o quê? A pessoa? Não, a obra. A obra que a pessoa faz. Até isso é possível, pastor? É assim. Sim, é vocês, a vossa vida, podem ter o fundamento e creem de coração e podem edificar uma vida verdadeira, justa, mas podem, por alguma razão, andar uma vida completamente descontrolada, que é só palha e madeira. E sabe o que é que vai acontecer? A palha e a madeira, o fogo, que são as provas, vai arder a obra não presta para nada. E você, o que é que lhe acontece a você? Só se realmente tem um fundamento, você vai ser salvo igual. Mas vejam, se a obra de alguém, a obra, não é a pessoa, a obra de alguém sofrerá dano, mas a pessoa, o tal será salvo, mas como pelo... Olha, vejam o irmão de Coríntios. Já viram o imoral de Coríntios? A vida dele estava edificando uma casa sobre o fundamento, é verdade, porque diz que ele seria salvo no dia do Senhor. Então, ele estava no fundamento certo. E a vida dele, ele estava construindo uma casa de ouro e prata ou de madeira e feno? Madeira e feno. Então, ele andava em adultério constante, tinha relações com a mulher de seu pai. Então, o que aconteceu? Veio o juízo contra ele, o fogo. O que é que Paulo diz? E o que é que ele disse? Entregamos o corpo a Satanás para que seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. E isto aplica-se a todos nós, seja pastor, seja crente. A nossa vida está edificada com que material? Ouro? Vamos pôr isto de outra maneira, com verdade, com uma fé verdadeira, ou está edificada com uma fé fingida? Temos o imoral, a mostrar que a vida dele era tudo uma desgraça. Mas a salvação de Deus é algo tão grande, tão grande, tão grande, que a maldade do homem, irmãos, não pode ser do tamanho da bondade de Deus. Deus é maior. Mas porquê é que estas coisas acontecem? Porquê é que este homem não conseguiu mais endireitar a sua vida? Pela vontade de Deus. Ele não conseguiu cumprir a sua responsabilidade. Porquê? Para que hoje, no século XXI, nesta manhã, a gente veja como Deus é misericordioso e quão grande é esta salvação que os outros desprezam, que acham que a salvação agora existe e mal logo já não presta. É apenas como? Que é para a gente imitar? Não, quem imitar vai levá-las. Né? E em Coríntios 11, mostra lá um monte de gente a Deus a castigar e fazer a vida no inferno aqui na terra, apesar de serem salvos.
Então, qual é a nossa responsabilidade? É realmente construir uma vida sobre a verdade, de ouro, sobre prata, pedras preciosas. Se a gente não o fizer, vai receber o quê? A obra vai ser destruída, não vai receber galardão pela obra, porque a obra foi queimada. Tem a vida eterna e já não é mal. Né? Mas foi posto para exemplo e para mostrar a grandeza da graça de Deus e desta grande salvação. O que é que a gente deve fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Se Deus é o meu Pai, eu vou honrar o meu Pai. Se eu tenho a fé, eu vou viver pela fé. Se eu tenho Cristo, eu vou seguir as pisadas de Cristo. Este é aquilo que existe dentro de nós. Seguir as pisadas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E a responsabilidade tem uma pena. Não é pena de morte. Não existe pena de morte para nós, porque já não podemos ser condenados. Já estamos salvos e selados. Este é meu, daqui ninguém o tira, porque ele é meu, ele me pertence. Mas, apesar de termos a salvação eterna, somos castigados na carne, como um pai castiga o seu filho, não é? Então, irmãos, reparem uma coisa, eu vou dar contas ao meu Deus daquilo que se passa do meu coração. A responsabilidade e a culpa é aquilo que procede do coração, não é da obra em si. Eu posso fazer mal e não ter culpa. Posso não fazer mal e ter culpa. Como é que é isso? É daqui. Se eu faço de coração, ainda que falhe, eu não tenho culpa. Se eu faço o bem, mas faço com mau coração, tenho culpa. É sempre o coração. A responsabilidade e a culpa procede do coração. Lembrem-se sempre daquela parábola do fariseu e do publicano. O fruto é o que vem do coração, não é da obra. Percebem? O publicano fazia tudo direitinho. O publicano fazia tudo mal. O fariseu fazia tudo direitinho, assim é que é. No entanto, quem é que deu fruto? Quem é que deu fruto? Foi o fariseu que fazia tudo direitinho ou o publicano que era um violador? Então, o fruto é o que sai do... E se a pessoa tem bom fruto do coração, vai fazer o mal querendo fazer? Não, até se o coração ele não quer fazer, por ele nunca fará o mal. Nunca. Porque ele é o coração é ele, não é o corpo. Estão a entender, irmãos? Então, a culpa e a justiça é o que procede do coração. A responsabilidade e a culpa é o que procede do coração. E Deus, será que Ele conhece os nossos corações? Qual é a culpa do ímpio? A culpa do ímpio é esta. Ele não tem fé e não é capaz de reconhecer que não tem fé. E ainda por cima falsifica a palavra de Deus. Estão a ver porque é que tem culpa? Porque é feito com o coração. É incrédulo e ainda falsifica a palavra de Deus e ainda diz que tem fé. Porque é que ele não é verdadeiro. Percebem? Então é o que sai do coração que vai a juízo. Na sua obra é o que sai do coração. Amém? Neste caso, a obra será queimada aqui na terra. Mas será salvo porquê? Porque ele está no fundamento. Ele crê de coração em Jesus Cristo. Estão a perceber, irmãos? E é isto é que conta. Mas isso não nos dá lá, porque eu creio de coração em Jesus Cristo, não me dá o direito de eu fazer as asneiras que quero. Não, se eu creio realmente, eu vou fazer o meu melhor. Amém, irmãos? E essa é uma responsabilidade minha. Como Paulo dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu posso resistir, né? Eu posso não pregar. Posso seguir o exemplo, por exemplo, do Jonas. Aqui depois, o que é que vai acontecer? O que é que Deus fez a Jonas? Deu-lhe um galardão, não deu? Pois é, a gente não quer esse tipo de galardão. A gente ama a Deus, a gente crê em Deus, a gente quer fazer o nosso melhor. Amém, irmãos? Então, lembre-se uma coisa, soberania de Deus, eu sou, segundo o que Deus determinou que eu fosse. Eu sou o que sou, pela vontade de Deus. Agora, viver pela fé é a minha responsabilidade.
Viver em amor é a minha responsabilidade. As duas coisas não se misturam. Soberania, por um lado, é o que Deus faz. O meu dever é o que eu devo de fazer. Não se misturam, mas cada uma tem o seu próprio lugar. Amém? Está entendido até esta parte? Vejam mais. Por exemplo, olha o que o Paulo diz em Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 10 até o verso 13. Vamos lá. O que é que diz aí? Diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelhecer a primeira, ora o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Irmãos, esta é o selo da nova aliança. Consiste nisto, em conhecer Deus. O selo da vida eterna é conhecimento de Deus. E este conhecimento é, primeiramente, que Deus é o Senhor, e em segundo lugar, não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que é que isto significa? Isto é que é a graça, é que Ele perdoou para quando? Para sempre, não me lembrarei mais. Estão a entender? Este é o selo da nova aliança. Mas vocês sabem, como eu disse há pouco, as pessoas que não têm conhecimento de Deus misturam a soberania com as obras do homem. Misturam a fé com as obras. Misturam a lei com a graça. Então o que é que eles fazem? O raciocínio deles. Nós somos salvos pela graça, mas se nós não der o dízimos, somos ladrões. E Deus diz que os ladrões não entram no reino de Deus. Quando uma pessoa está a dizer isso, sabe o que é que está a dizer? Ele está a dizer que ele foi salvo pelo dízimo. Ele está a dizer que o dízimo é que expia os seus pecados, não Cristo. Porque ele diz, é crer em Cristo, mas se não der o dízimo, vai para o inferno. Então, o dízimo é que o vai se salvar ou condenar. Mais uma vez, fé sem obras é morta. A astúcia. Será que vocês estão a compreender? E as pessoas com medo. Agora, a gente foi perdoados e expiados os nossos pecados por Jesus ou não? Precisamos ainda de pagar mais alguma coisa? Não é uma oferta gratuita? Então, se é gratuita, porque é que eu tenho que dar 10% do meu salário a vida toda? Em nome de Deus. Irmãos, realmente Paulo diz, os malfeitores não herdarão o reino de Deus. Os violadores, os adultos, os homicidas. Mas quem são essas pessoas, irmãos? Quem foi? Aquele que entrou no paraíso com Jesus era o quê? Era um cumpridor da lei? Então, se os ladrões não entram no reino de Deus, porque é que ele entrou? Irmão, escutem uma coisa. Os malfeitores da graça não são os malfeitores da lei. Sabiam disso? Os pecadores da lei não são os pecadores da graça. Completamente diferentes. Porque pecadores são todos, segundo a lei. Todos. No entanto, mesmo na lei, Deus dizia, o meu justo Noé, o meu justo Abraão, o meu justo é este. Mas como é que podia ser? Era, porque já era a figura daqueles que são, pela fé, já são justos. Então, assim também, os pecadores da nova aliança não são os pecadores da velha aliança, aliás, não são os pecadores da nova aliança. Até quem são os pecadores da nova aliança? Irmãos, são aqueles que pecam com o coração. São aqueles que ouviram a verdade, não creem, ainda pecam com o coração. Esses são aqueles que negam a fé. Escutem uma coisa, irmãos.
Toda aquela pessoa que ouve o Evangelho e deliberadamente, de coração, por vontade própria, diz: não aceito, está condenada. Toda aquela pessoa no Novo Testamento que ouviu a mensagem do Evangelho, é má adúltera e diz: eu continuo a adulterar, não me importa, está condenada por um ato. Então, os malfeitores da Nova Aliança são os de coração, porque os da carne são todos. São esses, irmãos. São esses. A gente vai ver os discípulos, cada um pior que o outro. Cada um pior que o outro. Ó pastor, mas a partir do dia de Pentecostes eles já não pecaram mais. Você não pecou mais desde o dia que ouviu o Evangelho? Qual é a Nova Aliança? Não me lembrarei mais. Agora, aquele que não crê, os seus pecados não foram perdoados. Porque o perdão vem pela fé no sangue de Jesus. E, consequentemente, ele ainda falsifica a palavra de Deus e ainda se agarra à lei. Para quê? Para trazer à memória a Deus de sua condenação. A lei traz à memória, né, que aquele homem merece condenação, que além de rejeitar a lei, diz que se agarra à lei, que é mentira, ainda nega a fé. Ainda se agarra aos mandamentos, que é o aguilhão da morte. Estão a entender, irmãos? Então, a nossa aliança é esta: conhecer quem é Deus e que Ele me deu uma graça eterna, que é nunca mais se vai lembrar dos meus pecados. Nunca mais. Quem são aqueles que são para o inferno? Quem são os malfeitores? São os adultos. Quais adultos? Aqueles que adulteram a palavra de Deus. Não quer saber. Quem são os homicidas? São aqueles que, em vez de levar à vida, à graça, ainda usam a lei para os levar à morte. Estão a entender, irmãos? Eu acho que isto não é muito complicado, pelo menos vou tentar não complicar. Vocês sabem, quando nós lemos Romanos 7, o apóstolo Paulo vai buscar um mandamento que diz, está escrito: não cobiçarás. E este mandamento leva-nos à morte. Pelo mandamento morremos, porque a gente cobiça sempre, todos os dias, alguma coisa. Vocês já repararam que o não cobiçarás é o 10º mandamento? Porque é que ele foi buscar o 10º mandamento? Jesus fez a mesma coisa. Jesus disse: se a pessoa cobiçar alguém no coração, já adulterou com ela, mesmo sem adulterar. Porque é que ele foi buscar o 10º mandamento? Porque este 10º mandamento dá para todos os outros. Este cobre todos os outros. A gente pode, ou muitas pessoas podem, como diz os primeiros mandamentos: não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, por aí fora. Mas vocês sabem, se a gente cobiçar outro Deus, outro ídolo, o Ronaldo, o Messi, já está cobiçando. A cobiça faz você cometer pecado de idolatria. A cobiça faz você cometer pecado de adultério. Pastor, eu nunca roubei. Mas se calhar já desejou roubar, ter aquilo que o outro tem. A cobiça fez você roubar. Jesus veio dizer: é o pecado no coração, não é o que faz, é cá dentro. É isso que está aos olhos de Deus. Deus vai julgar as nações. É o pecador de coração, não é o pecador da obra. Até isso ninguém seria salvo. É o de coração. Percebe, irmãos? Está escrito: não mentirás. Quantas vezes a gente às vezes faz certas coisas, até pode não mentir, mas cobiça, eu devia ter mentido, não tinha tanto problema. Estão a ver? Já pecou, já mentiu sem mentir. Estão a ver? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não roubará. A gente pode não roubar, mas queria tanto aquilo. Cobiçou, roubou. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Descansarás o dia de sábado. A gente descansa o dia de sábado, toda a gente.
Mas quantas vezes a gente quer impor a Deus, ou dizer a Deus, não, mas à minha maneira isto seria melhor. A gente quer impor a nossa justiça, a nossa obra. A cobiça fez você violar o sábado. Honrarás teu pai e tua mãe. A gente pode honrar o nosso pai, mas às vezes está tão farto. Este velho nunca mais morre. Opa, não posso vê-los, estou farto deles. Já pecou. Sem pecar, já pecou. Então, este mandamento, o 10º mandamento, faz você transgredir a lei toda. Não você. Não é você. É a sua natureza humana. Amarás o teu próximo. Ai Deus, esta pessoa devia-lhe acontecer isto, que ele é terrível. Cobiçou, pecou. Portanto, Deus vai dar este exemplo do 10º mandamento. Quem cobiça, idólatra. Quem cobiça, invoca o nome do Senhor em vão. Quem cobiça, não guarda o sábado. Quem cobiça, não honra os pais. Quem cobiça, rouba, mata. Porque diz assim, havia de morrer, só me faz mal. A gente pode não dizer, mas pensa, nunca mais morre. É involuntário, a gente não consegue, é na nossa natureza. Mas graças a Deus, diga ao seu irmão, graças a Deus, que a gente não está debaixo da lei das obras, mas está debaixo da lei da fé. E a lei da fé o que é que fez? Primeiramente, que eu o conhecesse. Uau, abri os meus olhos, agora conheço aquilo que ele fez por mim. Em segundo lugar, é que ele nunca mais se lembrará dos meus pecados. Estão a entender, irmãos? Este é o selo da vida eterna. É aqui que você tem que estar firme. E porquê ele? Porque a gente o conhece e ele não se lembra mais. Será muito eu me sacrificar por ele? Será muito eu fazer o meu melhor por ele? Não, se a gente o ama, a gente acredita nele, ele é a nossa riqueza, então eu farei o meu melhor. Farei o meu melhor. E ai de mim se brincar com Deus. Ele não deve brincar com Deus. Como Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu fizer de boa vontade, vou ter galardão, dizia Paulo. Mas se fizer de má vontade, apenas cumpro uma obrigação e não tenho direito a mais nada. Lá está o galardão da minha obra. É? Vocês acham que o Jonas teve galardão da obra? Porquê? Que ele foi obrigado, Deus o obrigou ali, e por vontade dele ele não ia lá. Eu posso fazer a vontade de Deus, boa vontade, ou Deus me obrigar à força. Né? Eu não quero isso. A gente ama Deus. A gente quer o melhor. A gente quer fazer o melhor para o nosso Deus. Não é verdade? É melhor não brincar com Deus. Diga aí, seu irmão, é melhor não brincar com Deus. E muita gente, irmãos, não entende isto, nem entende quem é o Senhor, nem entende a sua misericórdia. O que Deus fez connosco é que Ele limpou o nosso registro criminal. A gente tem um registro criminal, ou por multas, ou alguma coisa que aconteceu, pode estar sujo. Mas Jesus que fez? Ele limpou o nosso registro criminal e aboliu. Já ninguém pode apontar lá nada. Porque diz a Bíblia, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Isto significa que não ia pecar mais. Cá fora não me dou nada. Irmãos, toda a gente anda à guerra com o Satanás. Vocês lembram-se? Satanás, sai da minha vida, sai da minha carteira, sai do meu frigorífico, sai do carro, sai da despensa, sai. Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. A gente sempre lutou contra o inimigo errado. As pessoas que andam lutando com o diabo, andam lutando com o inimigo errado. Porque o inimigo, o nosso inimigo, somos nós. Sabiam? O inimigo é aquilo que você vê ao espelho. Reparem uma cena. O Satanás é apenas um meio. É um meio como a lei, é um meio como a ameaça, é um meio. Mas o problema não são as ameaças nem o diabo. A Bíblia diz que nós estamos agora no reino de Deus e o maligno não tem acesso ao nascido de Deus. Ele usa só meios.
Então o diabo usa meios, usa os seus discípulos, usa situações, são meios, eles todos são meios. Mas o problema não são os meios, o problema sou eu, sabe porquê? Porque a nossa natureza humana é uma fonte de concupiscência, é uma fonte de pecado, chamado o corpo do pecado, que está cheio de concupiscência. Sabe porquê é que os meios prosperam na nossa vida? Por causa da concupiscência. A gente somos atraídos pelo mal porquê? Porque nós existe a fonte da concupiscência, atrai-nos. Percebem? Estão a perceber, irmãos? O problema não são os meios. A gente não pode ser atraídos por coisas que não gosta. Se é uma coisa que eu não gosto, não me sinto atraído, pelo contrário, O problema é que nós somos atraídos por coisas que a nossa natureza humana gosta. Então, o diabo é apenas um meio. As ameaças são um meio para prender a pessoa. As promessas são um meio para iludir as pessoas. A lei é um meio. Né? A pessoa ficar prisioneira e dominar sobre as pessoas. Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer... São meios. Mas o problema é que o nosso inimigo somos nós. Nós somos atraídos para essas coisas. Então, o problema não está fora de nós. O problema está dentro de nós. É o corpo do pecado. E quando vêm os meios, são usados, desperta em nós toda a concupiscência. Gente, somos atraídos pela vaidade, pela fama, pelo dinheiro, por tanta coisa. E é isso que o diabo oferece. Os meios. Vai para uma igreja, o que é que você ouve lá? Você vai prosperar muito. Você vai enriquecer. A sua vida vai mudar. A sua família vai ficar em paz. São meios. Eles estão falando aquilo que a pessoa gosta. É aquilo que ela gosta de ouvir. Percebem? Então o inimigo não é o diabo. O diabo não lhe pode tocar. O inimigo é a nossa própria natureza humana. É com ela que a gente tem que ter cuidado. É um inimigo que está connosco toda a hora, todo o momento. Estão a perceber, irmãos? E por isso a Bíblia diz que a gente tem que mortificar o velho homem. Este velho homem só quer coisas que a gente não quer. Como Paulo diz, o que eu quero, não faço. Estão a perceber, irmãos? E muita gente usa este tipo de estratégia, como no dízimo, não é? Usam esses meios. Se você não der o dízimo, é ladrão. Atenção. E os ladrões não entram no reino de Deus. Estão a perceber a situação? Estão a perceber o que é que eles fazem? A tentação não é o diabo. A tentação não vem do diabo. A tentação vem de nós. A tentação está aqui. Nós somos apenas tentados com coisas que nos atraem. Se as coisas, se não existisse a tentação dentro de nós, se nós não gostássemos, aquilo não fazia efeito nenhum. Não é? Não efeito nenhum. Porque é que a gente não fica atraídos em dar o dinheiro todo que tem? Que é uma coisa que não gosta. Mas ficamos atraídos se nos derem muito dinheiro, que é uma coisa que a gente gosta. Então qual é o problema? É o dinheiro? É o ser, ter ou não ter? Não, é a nossa natureza humana. É com ela que a gente tem que ter cuidado. Percebem? É ela que nos faz tropeçar. Mas graças a Deus, porque não somos justificados pela carne, somos justificados em espírito, pelo entendimento. Percebem? No entanto, eu, uma vez que sou uma nova criatura, eu vou subjugar o meu corpo, eu vou obrigá-lo a viver pela fé. Pastor, vamos falhar muitas vezes. Vamos, mas eu não vou aceitar a mentira de maneira nenhuma. Eu nunca mais vou usar o meu corpo para tentar me justificar. Não vou usar o meu corpo para dar dízimos para ser abençoado por Deus. Não. Aquilo que agrada a Deus é eu confiar nele. A minha fé estar nele. Em todas as circunstâncias da minha vida. Quer as coisas estejam bem, quer as coisas estejam mal. Estão a entender, irmãos? Eu estou falando isto tudo sobre a soberania de Deus e a responsabilidade. Mas no fim disto tudo, todos farão a vontade de Deus. Até o meu crescimento depende de Deus. Porque Ele é aquele que dá o querer, mas é aquele que também dá o
fazer. Está a entender? Ele dá o crer, o ter fé, e Ele dá a capacidade de viver pela fé. Porque Ele me deu tudo o que era necessário. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está tudo. Só que a capacidade manifesta-se só na medida que Ele quer, conforme for útil a cada um de nós. E dentro dessas medidas está a capacidade e também está a tarefa. Está a capacidade e dá a disciplina para quê? Para que a gente cresça e aprenda a confiar nele e nos façamos homens e mulheres de Deus fortes na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Estão a entender, irmãos? Então, é importante aprender isto sobre a soberania. Eu sou o que sou pela vontade de Deus. O que eu sou não depende do que eu fiz. Eu não entrei nessa obra. Deus é que me fez assim. Quer a velha criatura, quer a nova criatura. Eu não posso mudar o homem velho. Eu não posso mudar a minha natureza carnal. Sei que vou ter que estar sempre de olho na minha natureza carnal. Sei que ela nunca se vai converter a Deus. Mas isso não me dá o direito de eu seguir a vontade da carne. Pelo contrário. Eu creio em Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, e eu vou subjugar o meu corpo à fé e fazer o meu melhor para Deus. Amém? E como a Bíblia diz, não queiras ser demasiado santo porque te irias destruir. Eu vou fazer, vou jejuar, vou aqui, não vou fazer asneira nenhuma. Então você vai acabar consigo e não consegue. Mas também não sejas demasiado pecador para que Deus não acabe contigo. Tem que ser o equilíbrio, a moderação. Faço o meu melhor, olha, fiz o que fiz, próxima faço melhor com o socorro de Deus. Estão a entender? Vamos semeando sempre o nosso melhor. Então, o problema não são os meios, não é o diabo, não é a lei, não é... O problema sou eu. Sou eu. A minha natureza humana não se sujeita à lei de maneira nenhuma. E isto é um poço de concupiscências, de maus desejos. É só a gente lhe deixar à vontade um pouco de fermento, leveda a massa toda, a gente com maus sentimentos. Às vezes a gente nem sabe o que é que se passa com a vida da pessoa, já está a pensar mal da pessoa e por aí fora. Então, o diabo é a vassoura de Deus. Muitas vezes o diabo vem à vida da pessoa, é para tirá-la da igreja. Ai, coitado da gente. Não era daqui, foi embora. Para entender, irmãos? Mas tudo isso é pela soberania de Deus. Se eu creio em Deus, se eu conheço quem é o Senhor, se eu aceito, acredito na graça, que é nunca mais me lembrar dos meus pecados, então estou selado para a vida eterna, independentemente do meu comportamento. No entanto, isso é uma responsabilidade imposta sob pena de correção. Não é sob morte, mas sob correção. Ou fazes como deve ser, ou levas uns açoites. Estão a entender? E este é o nosso caminho. E Deus anda sempre nos açoitando cada vez que a gente faz asneiras? Evidentemente não. Ele é misericordioso, Ele é longânimo, né? Espera, mas que ninguém brinque com Deus, porque quem brinca com Deus está mal. Então, o nosso registro criminal foi limpo e abolido. Certo? Que era a lei. A lei mostrava todos os meus pecados. Foi limpo e foi abolido. E agora tem imunidade total. A lei nada pode contra mim. O meu comportamento nada pode contra a minha salvação. A minha maldade nada pode contra a bondade de Deus. Estão a entender, irmãos? No entanto, diz, tens fé? Então vive pela fé. Amas a Deus? Ama também o teu próximo. É este o nosso caminho, né? E Ele, como Pai misericordioso, vai nos ajudar. E se for preciso, vai nos corrigir porque nos ama, porque somos seus filhos. Amém, irmãos? Pronto. No meio disto tudo, vocês perceberam o que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Não estão juntas, estão separadas. A fé e as obras não estão juntas. Mas lá está. A fé é uma coisa, viver pela fé é outra. O amor é uma coisa, viver em amor é outra. O amor é dom de Deus. Deus derramou dentro do meu coração o amor. A fé são dons de Deus. Agora, o viver pela fé e viver em amor é a minha responsabilidade. Atenção que é uma responsabilidade, não é uma escolha. Jesus disse, eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É uma ordem.
E todas as ordens traz uma pena. Nem a gente, estou debaixo da graça e tal, não perca a salvação. Isso já é uma salvação esquisita que pensa assim. Uma pessoa que pensa assim já é uma salvação meio esquisita. Porque quem está salvo não pensa assim. Mas pronto, vamos dar o exemplo da dúvida. Por isso, nós que amamos a Deus, confiamos em Deus, vamos fazendo o nosso melhor em paz, com tranquilidade, e aquele que nos levantou, esse que começou a boa obra, esse irá terminá-la com sucesso até ao fim. Amém, irmãos? Então, soberania. Deus é soberano e fez na minha vida aquilo que Ele quis. Eu sou salvo pela sua soberania. Ele me amou por vontade dEle. Ele quis me fazer seu. Ele me deu uma vida eterna e ninguém pode acabar com aquilo que Ele fez, nem eu mesmo. Mas Ele me deu uma responsabilidade. Como um filho tem uma responsabilidade para com o pai. O filho é filho do pai, não por sua opção, nem por sua escolha, mas por vontade e obra dos pais. Mas agora foi chamado, e esse é o dever do filho, honrar o pai e a mãe. Sim, somos nós. Deus nos salvou pela sua própria vontade e querer, pelo seu grande poder nos fez filhos seus, porque Ele quis. Eu não participei nisso, mas agora eu existo pela sua vontade para Ele que é meu pai, eu quero honrá-lo, confiando nele todos os dias da minha vida. Estão a entender? É isto que eu quero, é isto que a gente quer, na verdade. E é isto que é natural a um homem e a uma mulher que tem Jesus Cristo. O resto não é natural. Amém, irmãos? Então, lembre-se disso. Quando alguém vos... você está a falar da soberania de Deus, quer dizer que o homem não é responsável por nada. Para a condenação, não. Ele é que me salvou. Deus ser filho de Deus, não. Ele é que me criou. Agora, no meu dever, em confiar nele e viver pela fé, isso é a minha responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Que tem galardão ou que tem o açoite. O galardão da salvação já a gente tem. Do trabalho, da obra é outro. É o nosso trabalho aqui. E cada um foi chamado para o corpo conforme a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, graças a Deus que Ele nos ensinou todas estas coisas, não é? Deus nos salvou sem preço nenhum da nossa parte, mas agora existe tudo da nossa parte. Existe tudo, para o comportamento existe tudo. Embora a gente, muitas vezes, não dê na metade, não é? Mas ainda que eu desse tudo, continuamos a ter direito a alguma coisa? Não, considerai-vos servos inúteis. Não é? Porque até aquilo que a gente faz é pela força do Espírito Santo, é pelo socorro do Espírito Santo e nunca por nós mesmos. Amém, irmãos? Então eu espero que desta forma tenha explicado o melhor possível o que é soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Existem as duas coisas? Existem as duas coisas. As duas coisas são uma? Não. Uma é obra de Deus, outra é obra do homem. Lembra-se daquela mensagem que eu falei já desde há muitos anos? Poder não é dever. O poder é o que Deus faz. O dever é o que o homem faz. São coisas distintas. O poder de Deus é perfeito e é para sempre. O dever é temporário e a gente falha muitas vezes, né? Mas com o socorro de Deus chegamos lá. Estão a entender? Os irmãos perceberam? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. A minha responsabilidade é falar a verdade aqui, o máximo e o melhor que eu puder com vocês. É estar aqui convosco, vos guiar segundo as palavras que Deus me ensinou. A vossa responsabilidade é ouvir e se realmente na vossa cabeça isto faz sentido, agarrar-se às palavras de Deus e obedecer às palavras de Deus. Amém? E cada um terá da parte de Deus o seu galardão naquele dia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus nos abençoe e vamos nos levantar para nós participarmos da Santa Ceia. Mas antes disso vamos orar e falar com Deus.